Glória a Deus. Romanos capítulo 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Romanos 5, verso 12. Diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 13: porque até o regime da lei não havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Verso 14: entretanto, reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que há de vir. Verso 15: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Amém. Bom, hoje eu quero falar sobre o caráter de Deus, porque infelizmente quem já assistiu o filme de Martim Lutero, a Igreja Católica já naquele tempo colocava medo no povo, pregando um Deus irado, pregando um Deus que pesava a mão, um Deus que jogava na fornalha de fogo, um Deus que matava. E Martim Lutero, ele, quem já assistiu o filme, ele tinha medo de Deus. Martim Lutero ficou com medo de Deus. Por isso que toda hora ele estava orando. Quem já assistiu o filme, ele estava dentro do quarto orando e pedindo perdão. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Ele todo momento pedia perdão, com medo de Deus matar ele, com medo de Deus ferir ele. Esse era o Deus que a Igreja Católica pregava. Irmão, quando você lê o Antigo Testamento, vou dar um exemplo, em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2, verso 1. Quem está falando aqui é Ana, isso é chamado o Cântico de Ana. Ana era uma mulher que era estéril, seu marido era Elcana, e ela não podia dar filho e ficava triste. E Penina humilhava Ana, porque ela não podia dar filho. Então Ana, olha só o que diz: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltado no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multiplicarei palavra de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da minha boca, porque, ó Senhor, é o Deus da sabedoria, e é só, e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingido de força. Os que antes eram fartos, hoje se aluga por pão, mas o que andava faminto não sofre mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muito filho perdeu o vigor. Agora, olha o que ela diz no verso 6: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Então Ana acreditava que Deus tanto dava vida como tirava vida, tanto fazia ele descer a sepultura como subir a sepultura. Mas
Olha só o que diz o seu filho, 2 Samuel, capítulo 14, verso 14. Olha só o que ele diz. Tem 1 Samuel, aí tem 2 Samuel, capítulo 14, verso 14. Se você não achou, está aqui na tela. Diz assim: porque temos de morrer, e somos como água derramada na terra, que já não se pode juntar, pois Deus não tira vida. Então ele acreditava que Deus, ele não tira a vida, mas cogita meio, para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Então ele disse: olha, Deus, ele não tira a vida. Então, irmão, se a gente for imaginar ou estudar o caráter de Deus baseado no Antigo Testamento, você vai encontrar muitas pessoas dizendo que Deus mata, que Deus bota no leito da dor, que Deus bota a enfermidade. Por que eles acreditavam assim? Porque ele não entendia que existia o diabo. Então, para eles, como só existia Deus, pronto, no Antigo Testamento ninguém não sabia nem quem era Jesus. No Antigo Testamento as pessoas não entendiam nem quem era Jesus, porque ele não tinha se manifestado ainda no Antigo Testamento. Então as pessoas só conheciam Deus. Então na mente deles era assim: era a bênção, vinha de Deus; era a maldição, vinha de Deus. Por isso que sempre no Antigo Testamento vai dizer: Deus dá e Deus tira, Deus coloca a enfermidade e Deus cura. Mas quando a gente entende, irmão, um dos mandamentos de Deus que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, olha só o que diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 20, verso 13, ele diz assim: não matarás. Então, irmão, se Deus foi o primeiro a que disse que nós não podemos matar, creio eu que Ele é o primeiro a cumprir com sua palavra. Porque quando você chega para um seu filho assim e diz assim: ó, eu não quero você fumando, você sabe qual é o primeiro a não fumar? É você. Porque se você cobra do seu filho e fuma, o seu filho vai dizer: como é que você quer que eu não fume se o senhor fuma? Já imaginou o pai chegar ao filho assim: eu não quero ver você bebendo. Mas aí quando chega no final de semana, o pai está tomando uma cerveja. Aí o filho vai dizer: o senhor não quer que eu beba, e o senhor pode beber. Então, irmão, quando a gente diz não para alguém, esse não, você tem que ser o primeiro a cumprir com essa palavra. Por isso que em Números 23, verso 19, olha só o que diz a palavra do Senhor. Números, capítulo 23, verso 19. Olha, Deus não é homem. Por que Deus não é homem? Porque o homem diz assim: eu faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Deus não é homem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Então, irmão, Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, quando ele diz não matarás, ele é o primeiro a cumprir com sua palavra. Quem disse isso foi Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 12. Olha só o que ele diz. Profeta Jeremias, capítulo 1, verso 12, olha só: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, irmão, Deus é o primeiro que cumpre com sua palavra. Então, irmão, a morte nunca esteve no plano de Deus. Deus, quando criou o Éden, lá não tinha cemitério. Por que não tinha cemitério? Porque Deus não fez o homem para morrer.
Porque eu e você, quando Deus criou o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, irmão, Deus é eterno, fez o homem para ser eterno. Então o capítulo 1 e o capítulo 2 é os dois capítulos perfeitos da Bíblia. Mas no capítulo 3 o homem pecou. E quando o homem pecou, entrou a morte no mundo. Por isso que eu decidi começar aqui com Romanos. Vamos voltar onde a gente começou. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Porque Paulo tinha consciência disso. E olha só o que ele diz: portanto, assim como por um só homem, que homem? Adão, o pecado entrou, olha só, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Então isso prova que a morte não estava no plano de Deus. Então Deus, quando fez o homem, Ele fez o homem para ser eterno. Por isso que, olha só o que diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmão, Deus não fez o homem para morrer, mas por causa do pecado, entrou a morte espiritual e entrou a morte física no mundo. Mas isso não estava no plano de Deus. Por isso que Romanos capítulo 6, verso de número 23, olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque o salário do pecado é a morte. Preste bem atenção, a parte A desse versículo diz que o salário do pecado é a morte. Por isso, irmão, para que a dívida fosse paga, Jesus, ele teve que morrer no meu lugar, no seu lugar, porque o salário do pecado é a morte. Mas olha só, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, irmão, Ele promete para mim e para você é vida eterna. Então, um crente, depois que ele aceita Jesus, a morte para ele é sair dessa situação para uma vida melhor. Paulo foi um dos tais que ele falou para ele. Paulo escrevendo em Filipenses, olha só, capítulo 1, verso 21. Filipenses, olha o que foi que Paulo disse sobre a morte para ele, como era: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é o quê? É lucro. Então não é perca. Mas toda vez que a gente perde um parente, para nós é uma perca. Mas se ele morreu com Cristo, para ele é lucro. Por quê? Porque quem morre vai estar com quem? Olha o que Paulo diz, verso 22. Entretanto, se eu viver na carne, ou quer dizer, no corpo, traz fruto para o meu trabalho, para o meu evangelismo, para pregar a palavra, para louvar o Senhor, para contribuir com a obra do Senhor, já não sei o que hei de escolher. Verso 23, olha o que é que ele diz: ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, irmão, quando você morre, o seu corpo vai para o quebé, para a sepultura, mas o seu espírito vai para Deus que o deu. Por isso que Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então não é perca. Então, crente não deveria ter medo da morte. Crente não deveria, irmão, ter medo de morrer. Paulo, irmão, quando falou isso daqui, ele estava numa prisão. E Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A maioria
Cada vez que eu realizei um culto fúnebre, o único hino que eu gosto que o pessoal cante, só tem um, da harpa cristã, que quando o pessoal diz, vai cantar um hino, eles podem cantar. Aí eu digo, qual hino vocês vão cantar? Aí o pessoal começa a falar, aquele hino, vocês sabem o que esse hino está dizendo? Irmão, nós precisamos ter a consciência que existe uma vida após a morte. Existe uma vida após a morte. E todos nós, irmão, um dia nós vamos morrer. Mas a questão não é morrer, é como é que você vai passar para o outro lado da vida. Porque a morte vem para todo mundo. Então, se você, irmão, morre em comunhão com Deus, você passa para o outro lado da vida em comunhão com Deus. Mas se você morre sem comunhão com Deus, você passa para o outro lado da vida sem comunhão com Deus. Então, irmão, é na vida que você escolhe como é que você quer passar a sua eternidade. É em vida. Depois da morte, irmão, não tem escolha. E a música que se cantava muito, hoje quase não escuta mais. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando ele morrer, nada pode levar. A multidão levará para o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais sério. Não terá ninguém para o acompanhar. Saiba que depois da morte segue seu juízo. Não se preparou enquanto era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, e aguardar para o último dia a condenação do juízo final. Então, irmão, isso é real. Por isso, irmão, que a morte não estava no plano de Deus. Por isso, nunca cante hino dizendo que Deus mata. Nunca cante hino que Deus bota no leito da dor. Porque, olha só o que diz, Hebreus capítulo 2, verso 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Não é Deus, irmãos. Por isso que quando você vai ler João 10:10, olha o que é que diz lá. Parece que as pessoas não lêem a Bíblia. João capítulo 10, verso 10, é um texto bem conhecido. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quantas vezes a gente vê isso na televisão? Muitas vezes na rua você vai passando. Uma pessoa sendo usada pelo diabo para roubar um mercadinho, roubar um celular. Quantas vezes a gente já viu alguém pegando um revólver e destruindo a vida de outra pessoa, matando outra pessoa? Irmão, essa pessoa está sendo usada pelo diabo. Mas Jesus diz: eu vim para que tenha vida e a tenha vida em abundância. Então, irmão, Jesus é o contrário do diabo. Enquanto ele veio para matar, roubar e destruir, Jesus disse: ei, eu sou o contrário, eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Então, irmão, Jesus nunca matou ninguém, ao contrário, Lázaro, que estava morto, ele ressuscitou. Mas há muitas pessoas, irmão, que querem botar medo na igreja.
Por isso que muitas pessoas vêm para a igreja com medo de Deus, não é nem porque ela quer, é com medo. Tem pessoas que dão o dízimo com medo de Deus fechar a porta de emprego. Não, irmão, você dá o dízimo por amor à obra de Deus e pelo que Deus fez na sua vida. Você contribui com a obra de Deus por amor, porque quando você estava lá fora, o diabo roubava seu dinheiro com a bebida, com outras coisas, e muitas vezes você pedia até emprestado para continuar se drogando. Mas agora você tem para que tem. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que você tenha, para que você possa abençoar a obra de Deus. Então nós não damos o dízimo, não é com medo de Deus não, é porque Ele nos abençoou e nós abençoamos a obra do Senhor. Então, irmão, nós precisamos tirar isso da nossa mente. Não é, irmão, não pense que Deus está assim no céu olhando para você. Eita, errou, ó, está ferrado. Aí, irmão, quando acontece algo errado na nossa vida, meu Deus, Deus pesou a mão sobre mim. Aí eu pergunto, não é o diabo não, irmão, que está tentando destruir sua vida? Não, irmão, Deus não está perdendo tempo para destruir sua vida. Deus não está perdendo tempo para colocar enfermidade em você. Deus, irmão, está sentado no céu, olhando para você, e sabe o que é que Ele diz para mim e para você? Este é o meu filho amado, esta é minha filha amada. Deus não está chateado com você, Deus te ama você. É diferente. A Bíblia diz, irmão, em Romanos capítulo 5, olha só o que diz a palavra do Senhor, versículo número 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ao versículo 20, aí ele diz: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Irmão, a gente tem que aprender algo. Tem um pessoal que usa essa palavra graça para pecar, e isso não é o certo, irmão. Há muitas pessoas aí pregando uma graça, não é uma graça, é uma libertinagem. A graça de Deus, irmão, a Bíblia diz: os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Não está dizendo vai viver em pecado, não, é para você reinar em vida. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, olha só o que Paulo fala sobre a graça. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Em primeiro lugar, a graça de Deus foi para que você fosse salvo. Por quê? Porque, irmão, no Espiritismo prega uma salvação que você tem que fazer boas obras. Porque se você não fizer boas obras, você vai sofrer um karma. O Espiritismo, quando vê uma pessoa de cadeira de roda, vai dizer assim: porque na vida anterior, na vida passada, esse homem era rico, nunca ajudou a ninguém, nunca deu esmola a ninguém, por isso está carregando esse karma, está de cadeira de roda, porque na vida passada nunca ajudou a ninguém. Aí ele ensina: você tem que estar na favela, dando sopão, você tem que estar ajudando os carentes. Isso é verdade, mas a Bíblia diz que pelas obras ninguém é salvo. O homem é salvo pela graça, mediante a fé. Isto não vem de nós, é um presente de Deus, não vem de obras. Nós fazemos obras não para ser salvo, nós fazemos obras porque nós já somos salvos. É diferente. Eu ajudo as pessoas não é para ser salvo, eu ajudo porque eu tenho um coração generoso e já sou salvo. Não pense que você está ajudando alguém, você está, rapaz, acabei de assinar agora o plano da salvação.
Não, irmão, não. Se fosse pela obra, Jesus morreu em vão. Jesus morreu em vão. Porque só é fazer boas obras, não precisava Jesus ter morrido. Era só você ajudar o necessitado, dar uma oferta ali, dar um sacolão para ir, dar um sacolão para outro. Aí eu pergunto, e o cara está desempregado, que não pode dar, só pode receber? Então nunca ia ser salvo. Mas a graça é tão importante, que tanto ela veio para o pobre, como veio para o rico, tanto veio para o negro, como veio para o branco, tanto veio para os Estados Unidos, como veio para o Brasil. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12, aí olha só o que ele diz: Educa-nos, para quê? Qual o propósito dela? Renegar-se a impiedade, as paixões mundanas. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Você sabe o que é uma pessoa justa? É uma pessoa que você não tem como apontar ela. Então, irmão, nós precisamos entender. Por isso que Romanos capítulo 5 versos 14, olha o que diz. Romanos 5,14. Entretanto reinou a morte. Paulo está falando de um período que a morte reinou sobre a terra. Entretanto a morte reinou desde Adão até Moisés. Aqui se refere ao período da lei. Depois que Adão pecou, ele deu legalidade para que o diabo entrasse e praticasse suas obras de matar, roubar e destruir. Mas alguém pode dizer assim: mas pastor, não foi Deus que mandou o dilúvio e matou toda a humanidade? Eu disse: não, peraí, não é tão assim não. Em primeiro lugar você tem que entender a Bíblia. A Bíblia vai dizer assim: por causa da multiplicação do pecado sobre a terra. O que é que a Bíblia diz? O salário do pecado era o quê? Então veio um juízo sobre aquela humanidade. Deus é tão bom, que no período do dilúvio ele chamou Noé para construir o quê? Uma arca. E qual era o propósito? Daquela humanidade ser salva. E Noé foi o pregoeiro da justiça. Noé saiu, depois que ele construiu a arca, ele saiu dizendo: pessoal, vai vir um dilúvio, eu quero dizer a vocês, que quando o dilúvio vier, vai morrer toda a humanidade, mas Deus me chamou para construir uma arca, e quem entrar dentro da arca, será salvo. As pessoas não dão crédito a Noé. É igual eu e você hoje, pessoal. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Deixa a bebida, deixa as drogas, venha para Jesus, e o povo não quer. E a gente diz: um dia Jesus vai voltar, e Ele vai buscar a sua igreja. E não adianta você ser quase crente não, porque tem gente que é quase crente, quase salvo. Jesus, quando voltar, Ele quase vai. Então, irmão, nós precisamos entender que Deus não foi o que mandou o dilúvio, foi a consequência do pecado da humanidade, que veio um juízo sobre eles, e o Senhor disse: Noé, faça uma arca, e quem entrar dentro da arca será salvo. E olha o que diz Romanos 8, verso 1. Olha quem é que simboliza a arca. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então aquela arca apontava para Jesus. Então, irmão, eu e você precisamos entender que mesmo o diabo tentando matar, roubar e destruir, Deus mandou a arca, e na nova aliança Deus mandou Jesus. Deus mandou Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando o cabo aceita Jesus, olha o que diz aí, João capítulo 5 verso 24. É isso mesmo. João capítulo 5, Evangelho, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida.
O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente. Quando ele aceita Jesus, ele sai da morte e recebe a vida eterna. Então, irmão, a morte nunca vai estar no plano de Deus. Jesus, ele disse para o que ele veio. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Olha qual é o propósito, um dos propósitos de Jesus. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde que foi feita a terra e Adão pecou. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do... Porque eu não disse destruir, porque se Jesus tivesse destruído as obras do diabo, então hoje ele não estava matando ninguém. Se ele tivesse destruído, não existiria pecado mais. Mas no original o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Por isso que quando uma pessoa aceita Jesus, não tem mais nenhuma obra do diabo na sua vida. Agora tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Agora tem a palavra de Deus na sua vida. Agora você faz parte do reino de Deus na sua vida. Então, irmão, você tem que olhar para Deus e olhar Ele para como um filho olha para o Pai. Por isso que eu e você não devemos olhar para Ele como Deus, mas como Pai, aquele Pai que lhe ama. Porque em Mateus capítulo 7, verso 7, é aqui que eu quero encerrar. Olha o que é que ele diz. Jesus vai fazer a comparação de um pai com Deus. E olha a comparação que ele faz. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Versículo 8. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Agora, olha só o que ele diz. O qual dentre vós é o homem, ou o pai, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual é o pai que vai fazer um negócio desse? Mesmo que o cara não seja evangélico, que ele seja um ateu, ele não vai fazer isso com o filho dele. Ou se lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Nunca o pai vai fazer um negócio desse. Aí, olha o que Jesus disse. Ora, se vós que sois maus, Jesus falando para as pessoas lá, que não tinham nascido de novo, que não tinham reconhecido Ele como Senhor da sua vida, Jesus disse, vocês que são maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Aí, olha o que Jesus diz agora. Quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedir. Então, irmão, Deus só tem coisa boa para mim e para você. Então, irmão, não espera a maldade de Deus. Por quê? Salmo capítulo 5, versículo número 4. Olha só o que diz. Salmo capítulo 5, verso 4. Pois tu não és Deus, que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Irmão, em Deus não existe mal nenhum, porque Deus, Ele é amor. Deus te ama. E se eu errar, quando o filho seu erra, você sabe como é que você conquista ele? Amando. Quando um pai corrige o filho, sabe que aquilo é uma atitude de amor, porque o pai quer o melhor para a vida dele. A Bíblia diz que Deus corrige aqueles que ama, mas as pessoas acham que Deus corrige botando no leito da dor, colocando enfermidade. Irmão, isso não é correção não, isso é maldade. Sabe como é que você corrige? Como é que alguém corrige uma prova? Não, essa está errada, essa está certa. Não, essa pergunta aqui você errou. É assim que corrige. Como é que um pai corrige um filho? Meu filho, senta aqui, deixa eu lhe ensinar o que é a vida. Não vá por esse caminho não. Olha, eu quero o melhor para você. Esses cabas que estão do seu lado, eles são seu amigo não, é porque quando você tem dinheiro, você dá pipoca para ele, compra cachorro quente, todo mundo que você tiver liso, aí você vai descobrir quem são seus amigos. Sabe o que é isso? É corrigir.
Então, irmão, Deus nunca vai botar você num leito da dor. Deus nunca vai abrir uma cova para você cair nela. Não, irmão. Deus te ama. A Bíblia diz que o amor não faz mal ao próximo. Então veja Deus como um pai que te ama. Nunca tire isso da sua mente. Deus está chateado comigo porque eu errei. Não, ao contrário, ele disse: ei, mesmo você tendo errado, eu continuo lhe amando. Ele não quer perder você. Eu pergunto, quem aqui já foi pai e mãe? Eu pergunto, quando seu filho fez o número 2, quando era novinho ainda, com 1 ano, você jogou o filho fora só porque ele fez o número 2? Não. Você jogou foi a fralda fora e continuou com o filho. Por que você acha que Deus vai jogar você fora? Só porque você deslizou? Só porque você fez alguma coisa errada? Não, irmão. Deus vai dizer: eu te amo. Levante, dê a volta por cima e vamos continuar andando mais uma vez. Esse é o nosso Pai. Esse é o seu Pai. Olhe para Ele como um Deus de amor. A misericórdia do Senhor é de geração a geração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.